Olá, gente, muito bom dia. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais pela TV Tocantins e TV Assembleia nesta quarta-feira, dia 5 de novembro de 2014. A partir de agora, você curte o programa Esporte Mais e pode participar do nosso programa através do SMS 84660700. Deixa a sua crítica, o seu elogio, a sua pergunta, a sua sugestão. Estamos aqui prontos para lhe atender. Olá, Gilmar. Olá, Ademar, aquele abraço, um abraço à galera do esporte e à Federação Tocantinense de Futebol, Ademar. Definiu aí datas, horários, né, e locais dos jogos, dos confrontos das semifinais do Campeonato Estadual Sub-19. Para o jogo Tocantinópolis e Guaraí, amanhã às 4 horas da tarde, lá no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, Imagine e Palmas jogam no sábado às 4 da tarde no Campo da Arno 43, também aqui na capital. E depois, no dia 16, os jogos de volta. Palmas e Imagine no estádio Newton Santos às 3h45 e no estádio Delfinão, o Guaraí recebe o Tocantinópolis no mesmo horário. Pois é, e o motivo de um jogo ser separado assim em datas do outro é porque domingo nós teremos aí as provas do Enem. Então, como o Guaraí vai ter que ir a Tocantinópolis, poderia ficar meio apertado para os jogadores que pretendem fazer essa prova, tanto do Tocantinópolis como do Guaraí. Por isso, o jogo será na quinta-feira, ou seja, amanhã. Como aqui as duas equipes são da capital, quem vai fazer Enem vai fazer por aqui mesmo. Então, por isso, o jogo será no sábado, certo? Ok. Então, vamos agora falar dos Jogos Estudantis. Ontem foi o embarque dos tocantinenses. Vamos conferir. Vamos lá com a Andressa Santos. A delegação do Tocantins foi formada pelos atletas classificados na etapa estadual que aconteceu no mês de setembro, o JETS. E agora, com as malas prontas e muita disposição, os 36 estudantes que disputarão as modalidades individuais nos Jogos Escolares da etapa nacional embarcaram na manhã desta terça-feira para João Pessoa. A expectativa é muito boa, né? Quando marca em termos de viagem, participação do Tocantins a nível nacional, é sempre motivante e finaliza um trabalho nosso que começou lá no Interclasse, no município, na escola, encerrando agora o Nacional João Pessoa. Ao todo, 109 estudantes tocantinenses vão participar dos Jogos Escolares da Juventude em João Pessoa. São 73 atletas representando o estado nas modalidades coletivas e outros 36 nas provas individuais. E a expectativa é trazer medalhas para o Tocantins. E se depender dos atletas, o estado terá lugar de destaque na competição. A judoca Luana acaba de voltar de um torneio internacional e alcançou o 3º lugar no Canadá. E o Maius, também judoca, teve uma excelente colocação nos Jogos Escolares da Juventude do ano passado. A expectativa é muito grande, né? Vem meu último ano de JEBs, de Jogos Escolares, para competir e pretendo me sair bem. Meu ritmo de treinamento está intensificado. Esse ano participei de várias competições internacionais, fui para a Alemanha, busquei muita experiência, fiz intercâmbios, então acho que aí no meu último ano estou querendo fechar com chave de ouro. E antes de partirem para a competição, os atletas intensificaram os treinos. A expectativa é muito boa, porque eles treinaram bastante para isso, né? Então, eu acredito que a gente vai conseguir trazer medalha, sim. Nós temos alunos que já participaram dos jogos em etapas anteriores, então já tem experiência, né? A ginástica rítmica, que ainda é uma modalidade tímida no Tocantins, também vai levar representantes para João Pessoa. A gente primeiro quer conquistar uma posição melhor do que a gente espera. Porém, a ginástica é muito nova no estado, então a gente não tem muitas expectativas como a gente espera. Para essa etapa, somente os estudantes de 15 a 17 anos representarão o Tocantins. O embarque da delegação para as modalidades coletivas está marcado para o próximo dia 9 de novembro. Beleza, pô, então são aí os tocantinenses, tomara que eles façam bonito e consigam medalhas. Aliás, estão indo para um lugarzinho mais ou menos, né, João? Exatamente, né, Ademar? Boa sorte aí para os tocantinenses, que certamente vão trazer bons resultados, né? Com certeza. E vão curtir um pouquinho de praia também, claro. Será que sobra tempo, tempo né? para isso? Sobra, Deve né? sobrar um pouquinho. Sempre né? sobra um tempinho, né? Entre uma disputa e outra, né? Dá uma fugidinha para a praia ali, tá tudo pertinho, João Pessoa. É verdade. Vamos então para um rato apoio cultural e a gente volta já já na sequência de Esporte Mais. É rapidinho, é lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TV Tocantins e TV Assembleia, Gilmar.
Olha, Ademar, falando da segunda divisão, né, do Campeonato Tocantinense, o TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva, através da comissão disciplinar, teve julgamento, né, na última segunda-feira, e o zagueiro Dentinho, da equipe do Guaraí, e o atacante Lourival, da equipe do Paraíso, foram julgados. Os dois se envolveram em uma pequena confusão na estreia do Guaraí e do Paraíso no Campeonato Estadual, né, na segunda rodada do campeonato. Foi a estreia para a equipe do Paraíso, para o Guaraí, aliás, foi o segundo jogo. Né? O Guaraí já tinha jogado com São José. E aí, aos 6 minutos de partida, os dois foram expulsos. O Dentinho deu no Lourival, o Lourival revidou e aí os dois foram expulsos. E a comissão disciplinar puniu o Lourival em 2 partidas e o Dentinho em 1 jogo. O Dentinho já cumpriu a automática, está liberado então para jogar com o Paraíso no próximo sábado. O Lourival cumpriu a automática e ficou aguardando o julgamento, né? Vai ter que cumprir a segunda partida, então está fora do jogo entre Paraíso e Guaraí no próximo sábado lá no estádio Delfinão, em Guaraí. Desfalque, problema para o Célio Ivan escalar o time, né? Perdeu aí o principal atacante. Perdeu, pois é. E coincidentemente os dois foram expulsos entre eles, né? Guaraí e Paraíso. E agora o Lourival vai cumprir a segunda partida justamente contra o Guaraí. Exatamente. E nessa partida, então, não haverá confusão do Lourival com o Dentinho. Né? Claro que não. Só um estará em campo. Estará em campo. Bom, vamos agora até a cidade, então, de Gurupi. O Alessandro Pires conversa com o presidente Wilson Castilho, que faz um balanço do Sub-19 do Gurupi, que já foi eliminado da competição. Vamos conferir, vamos lá. Olha, Alessandro, eu faço positivo, né? A gente sabia das dificuldades, né, que tinha pela frente e também por uma competição onde muitas equipes participando e aonde tem Gurupi e Tocantinópolis, é muito difícil assim, de prever. Né? Então o Gurupi foi eliminado pelo Tocantinópolis, assim como em outras edições o Gurupi também já eliminou o Tocantinópolis. E é uma competição, né, de suma importância, né, onde o campeão vai para a Taça São Paulo. Infelizmente o Gurupi ficou no meio do caminho. Tá aí então o Wilson Castilho dizendo que, apesar de tudo, foi um positivo, mesmo não chegando aí à semifinal do Sub-19. Agora, se o Sub-19 do Gurupi não chegou dessa vez aí à semifinal e nem vai à final, e o nosso futebol, de vez em quando dá uma capengada com relação a competições nacionais, se o nosso ponto alto, o nosso tocantinense em termos nacionais, está sendo justamente nosso ponto alto, a arbitragem. E essa arbitragem tocantinense está tão ponto alto que até parece que está influenciando de pai passar para filho, filho para outro filho e a família toda querer ser árbitro de futebol. Vamos conferir esta matéria então com pai e filho trabalhando como árbitro e assistente. Veja aí. Ao contrário dos clubes tocantinenses que não conseguem nem passar da primeira fase nas competições nacionais, os árbitros do nosso estado estão dando um show. Capitaneados pelo assistente FIFA Fábio Pereira, os árbitros tocantinenses estão no mesmo nível dos outros árbitros do Brasil. A boa fase dos nossos apitadores em competições nacionais tem motivado o pessoal do apito, que até os filhos estão acompanhando os pais, como essa dupla pai e filho, Raimundo Nonato e seu filho Samuel Smith. Essa paixão tá lá em casa, tá lá em casa na arbitragem. Tem mais outro filho também que tá, né? E quem que é o outro? O outro é o Maico, também a Bandeira, né, assistente. E agora tem o Samuel, que já vai estar, provavelmente, futuramente vai ser indicado para o quadro nacional. E eu, como já tô velho, né, já tô ficando por aqui mesmo, só dando o melhor que eu tiver, ou o que eu tiver, eu ainda vou dar para a federação, em prol da federação, em prol do esporte tocantinense, que a gente tem que ajudar, porque o nosso esporte é muito carente, e a gente vai ajudar no que for possível, até eu puder. Smith, teve influência do seu pai para você entrar nessa de arbitragem? Nada, foi gosto mesmo. Só gosto mesmo. Você acha que quando vocês estão juntos assim, quem mais chama, dá um toque pro outro, escuta isso aqui e tal, tem esse negócio? Não, eu trabalho em equipe, um olha pro outro, trabalho em equipe sempre existe, pai e filho. É bom sendo pai e filho assim, porque não precisa nem falar, só de olhar assim já sabe o que está acontecendo. Né? Não, mas você vai te falar a verdade, Ademar. Hoje em dia, a arbitragem já ela é cheia de código. A gente deu uma bicadinha, já sabe qual é o sistema e já funciona, porque nós aqui tem que ser no código, né? Certo. Que aí na de primeiro mundo, ou então do que está no quadro nacional, ele já tem a rádio, tem os contatos no braço, fica mais fácil. Mas para nós que não tem, a gente vai mais com códigos.
Você acha que seu pai trabalhou bem até agora e você quer, inclusive, trabalhar até melhor do que ele, para ter um salto, quem sabe, até maior do que ele, ou não? Não, todo mundo é bem. Aqui todo mundo trabalha igual, trabalha em equipe. É o que importa. Você acha que esses meninos podem superar, ser até superior a você na arbitragem ou vai ficar por aí mesmo? Ah, com certeza, né? Hoje em dia Hoje é mais fácil, né? Tá mais fácil, né? Mas a arbitragem mudou muito. De primeiro, na minha época, há 20 anos atrás, nós estávamos desbravando, era difícil. Hoje em dia a arbitragem... Tem comunicação. Tem a comunicação e a arbitragem que a gente demorava 5 anos para você alcançar um objetivo, hoje eles alcançam com 2, 3 anos. Tá muito fácil. Ficou bom a arbitragem, graças a Deus. E o futebol está só evoluindo. Hoje em dia a gente tem que agradecer muito a Deus e a CBF também, que ajuda muito. E a FIFA, né, que dá oportunidades. Hoje nós já temos um árbitro igual o Fábio Pereira, que está no quadro nacional. Está despontando o Alisson, que é uma grande promessa. E com fé em Deus, nós só tem a crescer. Que tomara que o futebol venha junto com a gente, porque está um pouco ainda carente. Atendendo o telefone aqui durante a reportagem, tem dessas coisas, tá? Mas, hein, Gilmar, a gente tem elogiado muito aqui a nossa arbitragem com relação ao nosso futebol. Que vontade a gente tem de que as nossas equipes consigam passar das primeiras fases em competições nacionais, acompanhando a nossa arbitragem, que está apitando, trabalhando desde a Série D até a Série A, né? Quem dera a mentalidade dos dirigentes tivesse evoluído como a da arbitragem, né, Ademar? Justo. E ainda tem dirigente que fica reclamando do árbitro e tal, né? Mas a nossa arbitragem evoluiu bastante. Hoje temos árbitros aí no quadro da FIFA, né, da CBF. O time do Gasparino está sempre pronto, né, e sempre trabalhando bem. Claro que os erros existem, né, o ser humano está sujeito a isso. E na arbitragem não é diferente. Às vezes o cara erra. Você vê árbitro apitando Copa do Mundo, errando, Campeonato Brasileiro, as principais competições. O camarada às vezes erra, mas não é porque ele quer errar, né? Ele está ali para acertar, mas às vezes o erro acontece. Como os jogadores também erram, né? Perde gol, o goleiro falha. Chega 10 vezes na cara do gol, não faz o gol, o time dele perde de 1-0, eles vão culpar o árbitro. Justamente. Né? Agora, é interessante o Raimundo e o Samuel, né, o pai e o filho, que eles podem, de repente, entrosar em casa, né? Essa questão do código aí, dos sinais. Não, ó, quando eu estiver lá apitando, você faz isso, tal. É igual aprender a jogar truque, né? Truque. Um sinal de um, o outro já entendeu. Já entendeu, né? E esse entrosamento aí entre parentes pode ser melhor, porque moram na mesma casa, de repente. Pois né? e o negócio de arbitragem lá tá no sangue, né? Porque tem o pai, o Raimundo, tem o Samuel, o Smith, que é assistente, já vai chegar à CBF, e agora o Maicon, que também já está na parada como assistente. Todo mundo lá gosta do apito ou da bandeirinha, né? É verdade. Bem, vamos para um rápido apoio cultural. Na sequência, vamos trazer aqui a nova contratação do Ricanato. Acaba de contratar artilheiro que defendeu o Palmas e a goleada do Guaraí em cima do São José. É rapidinho, lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TVE Tocantins e TV Assembleia. Bem, ontem à tarde no estádio Zizão, em Miranorte, São José e Guaraí estiveram em ação completando a primeira rodada do retorno da segunda divisão. E mais uma vez, o Guaraí demonstrou a sua superioridade, conseguindo golear o São José pelo placar de 5-0. Vamos ver os gols, vamos lá. Na bola, Gilmar. Lembrando que foram no jogo de ida 4-0 para o Guaraí, né, Ademar? E no jogo de volta 5-0. Aí o primeiro gol, marcado pelo Renatinho, né, de cabeça. Renatinho de cabeça. Renatinho com pouco mais de 1,60 m de altura, né, fazendo gol de cabeça. Tava fácil, né? Tava fácil. Aliás, o Renatinho, o Jean, tem feito gols de cabeça, mesmo com aquela estatura com a pequena estatura. Exatamente. Aí o belo gol do Giancarlo, pega muito bem na bola. Só faz pouco gols, mas quando faz bonito, né? De falta, batendo de fora da área, né? Pega bem na bola demais o Giancarlo. 2-0 para o Guaraí. Foi o placar de primeiro tempo. Isso. Aí mais um, agora do Jean. Que esse Jean também faz gol. Fez uma boa tabela ali com o Jean Carlos, né? Os dois Jean. Parece dupla sertaneja, Jean Carlos e Jean, né? Giancarlo, Jean e Renatinho, né? O trio que está fazendo sucesso lá no Guaraí. Mais um do Jean, de cabeça agora. De cabeça a qualquer tamanho, hein? E ganhou do goleiro e do zagueiro lá. Pois é. Por isso é que eu digo que tamanho não é documento, tá aí? 4-0. Você fazia muito gol de cabeça também, né? Não, mas era de chute mesmo, de fora da área. E aí o último gol marcado pelo Stanley, 5-0 então para o Guaraí, que assume, né, a liderança
já era líder, né, do grupo B, mas agora distanciou um pouquinho do Paraíso, porque conseguiu abrir 3 pontos e aumentou bastante aí o saldo. O saldo de gols hoje do Guaraí é de 15, enquanto o do Paraíso é de 9 gols. O Paraíso tem 8 pontos, o Guaraí tem 11. Mesmo que o Paraíso ganhe do Guaraí na próxima rodada, ele teria que golear o Guaraí para ele ultrapassar o Guaraí nos critérios de desempate. Pois é. E os nossos agradecimentos à TV Anhanguera pela sessão, então, dos gols lá de Guaraí. Então, e nós temos pode falar. Após o encerramento da primeira rodada do segundo turno, Ademar, o grupo A tem o Ricanato 13 pontos líder e classificado para outra fase, né? Justo. Em segundo lugar está o Colinas com 8, em terceiro o Taquaraçu tem 4 pontos, em quarto lugar o Esparta tem 3 pontos ganhos. No grupo B, o Guaraí tem 11, é o primeiro colocado, o Paraíso tem 8, é o segundo, Imagine tem meia dúzia, é o terceiro colocado, o Alvorada tem meia dúzia, mas perde aí para o Imagine nos critérios de desempate, e o São José soma apenas 1 ponto ganho. Lembrando que se o campeonato tivesse terminado agora, essa primeira fase, os confrontos então seriam Ricanato e Imagine, o Colinas pegaria a equipe do Guaraí e o Paraíso... o Paraíso enfrentaria o Colinas e o Guaraí pegaria a equipe do Taquaraçu. Pois é. E no próximo sábado, já a segunda rodada do retorno, vamos ter um jogaço na cidade de Guaraí, porque o Guaraí recebe, então, ele como primeiro colocado, recebe a equipe do Paraíso, que é o segundo colocado na chave B. Para tentar manter a liderança, né? O empate ou até a derrota, dependendo aí do placar, mantém a equipe do Guaraí na primeira colocação do grupo. Né? O confronto aí entre os dois. Lembrando que no primeiro turno em Paraíso, lá no Estádio Pereirão, houve empate em 1-1. Né? E agora, então, o jogo de volta que vai acontecer na cidade de Guaraí no próximo sábado. Além deste jogo, Ademar, 4 horas da tarde entre Guaraí e Paraíso, lá no estádio Delfinão, no estádio Elias Natan, o Alvorada vai receber o São José e o Taquaraçu enfrenta a equipe do Colinas. O jogo está marcado para o estádio General Sampaio, em Porto Nacional. Pois é, mas segundo o goiano, ele iria pedir para vir para o estádio Newton Santos, já que o estádio Newton Santos foi liberado, e é uma despesa a menos, né? Para ele realmente continuar fazendo os seus jogos, que ele tem 2 partidas, inclusive, mando de jogos, então vai fazer os dois, deve fazer os dois no estádio Newton Santos. Se bem que hoje é quinta-feira, já deve, se não mudar hoje, não muda mais, né? Aliás, hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. E o Taquaraçu tem esse jogo com o Colinas, que é mando dele, Taquaraçu. Depois o time sai na penúltima rodada, aliás, não sai, né? Seria o jogo com o Caburé. Mas como o Caburé desistiu do campeonato, o Taquaraçu então não tem jogo na terceira e na quarta rodada. Ele folga na terceira rodada, na quarta o jogo seria com o Caburé, então não vai acontecer. E na última rodada enfrenta o Ricanato, também deve ser aqui na capital. E sábado agora a primeira e maior chance do Alvorada passar o Imagine. Tem 6 pontos ganho, o Imagine não joga e o Alvorada enfrenta o São José em casa, não é isso? Se vencer, chega a 9 pontos, né? E é interessante para o Alvorada vencer e fazer um bom saldo, né? Com certeza. Bem, olha, o Ricanato, que já está classificado, é o líder da competição no grupo A com 13 pontos, está reforçando o seu time. O Denis me ligou dizendo que apresenta hoje às 4 horas da tarde André Leonel. Lembra o André Leonel, Mário? Aquele que defendeu a equipe do Palmas, meteu o gol adoidado? Pois é, então, o André Leonel foi contratado pela equipe do Ricanato. Olha aí, o André Leonel fazendo gol de cabeça contra o Tocantinópolis, né? Ele que fez muitos gols de cabeça, de chute, é um grande centroavante, se apresenta hoje às 4 da tarde, lá no Aureni 1, na equipe do Ricanato. É um jogador experiente, Ademar, forte, artilheiro, faz muitos gols. Precisa saber como é que está fisicamente, né? Se estava jogando, se depois do campeonato tocantinense ele deve ter atuado, né? O cara não fica parado, não, né? Justamente. Então deve chegar bem aí para reforçar o time do Ricanato para a sequência do campeonato estadual. Agora, o Ricardo, o Deniro, o pessoal do Ricanato está levando mesmo a sério. Está levando a sério. Eu acho que eles estão sentindo, até conversava isso com o Sanches, que eles de repente não pensavam em ser ser campeões, mas acontece o seguinte, eles estão sentindo a fragilidade das outras equipes, principalmente em termos de administração. Então, por quê? Primeiro ano de profissionalismo, não tentar logo levantar o título. O Palmas não tentou isso quando foi fundado? É verdade? Então, o Ricanato também vai tentar. E olha, ainda sem confirmação, mas o Ricanato deve anunciar, talvez ainda esta semana, mais um reforço. Marcos Paulo. Estava indo para o Guaraí. Não vai para o Guaraí? Deve parar na metade da estrada, né? Pegar lá de Goiânia para Guaraí, mas acho que deve comprar passagem só até Palmas e deve ficar por aqui mesmo. Se vier,
é mais um reforço interessante aí para o time do Ricanato para a sequência do campeonato, né? Aliás, para qualquer um que ele vier, né, Ademar? Ou para o Guaraí ou para o Ricanato, é um jogador já está acostumado a jogar aqui no futebol tocantinense, conhece a realidade daqui, conhece os campos, né, os atalhos aí dos gramados do futebol tocantinense, e é um jogador interessante ou para o Ricanato ou para o Guaraí, para a segunda divisão de uma forma geral. Ok, vamos embora? Um abraço a todos, até amanhã. O programa Esporte Mais está chegando ao seu final, na sequência teremos Jornal do Meio-Dia e amanhã às 11h30, se Deus quiser, que estaremos outra vez. Um abraço, gente, até lá.